Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, uma vez mais, a esse nosso estudo da sexta-feira, às 21h30, onde o nosso tema continua a ser a mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Brevemente voltaremos à sequência normal dos artigos da Revista Espírita. Estamos quase concluindo esse tema aqui. Vamos trazer logo de início para a conversa o companheiro Henri Neto, de João Pessoa, Paraíba. Boa noite, Henri. Grande abraço. Boa noite, Dejaí. Outro para você. Um abraço a todos, né? Estamos aqui novamente e vamos estudar o estudo, se não for um pleonasmo, eu não sei o que é. Série de Kardec. Um abraço a todos e vamos embora. Então vamos fazer a nossa prece inicial, para a qual convidamos a todos. Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, estamos juntos uma vez mais, Senhor, dando início a um estudo da doutrina espírita sob a visão kardeciana, como é a tradição nossa, e agradecemos por mais essa oportunidade que temos nessa noite, assim como agradecemos por todas as bênçãos da vida. Que bons espíritos possam juntar-se a nós nessa oportunidade, dando-nos o seu apoio, sustentando-nos e intuindo-nos para a melhor interpretação e compreensão desses ensinamentos, a fim de que possamos tirar deles o melhor proveito possível. Muito obrigado, Senhor, sede conosco. Que assim seja. Assim seja. Nós estamos, por enquanto, sem a presença do companheiro André Sobreiro. Por sinal, deixa eu dar uma conferida aqui mais uma vez. Não, ele ainda não deu notícia, mas ele nos havia informado agora há pouco que ele estava com um problema na internet, que a internet estava oscilando. Se ele tivesse condições, se a internet oferecesse condições, ele estaria conosco. Vamos, portanto, aguardar para que essas condições se estabeleçam e tenhamos conosco o companheiro André. De início, então, eu agradeço aos canais de YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa, e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todos os três aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde eu me encontro localizado. Henri Neto, como eu já disse, está em João Pessoa, Paraíba, e André Sobreiro é residente em Severínia, interior de São Paulo, a 70 quilômetros daqui de São José do Rio Preto. Muito bom, nós vamos colocando então aqui a nossa página inicial, estamos no nosso encontro número 23, para estudo do assunto da mediunidade curadora. Henri Neto, na semana passada, teve um problema de energia elétrica, queda de energia na sua cidade, e acabou saindo um pouco antes. E ele não comentou esse primeiro texto aqui, que é o item 8. Henri, eu vou ler, e depois eu já imediatamente vou passar para você comentar, pode ser? Pode. Então vamos lá. Sendo, pois, a mediunidade curadora uma exceção aqui na Terra, disso resulta que há, quase sempre, ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Quer dizer que os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão pela qual agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou do outro fluido, e na cura mais ou menos rápida. Todo magnetizador pode tornar-se um médium curador, se souber fazer-se assistir por bons espíritos.
Neste caso, os espíritos vêm em seu auxílio, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. É todo seu, meu amigo. Esse texto é maravilhoso porque mostra a diferença para nós do magnetismo, né, do magnetizador para o médio curador. Aqui está muito claro, inclusive, porque. E outra coisa que o texto está falando é que a gente não sabe a quantidade certa do fluido do médio curador que vai ser colocado e dos espíritos. O que nós temos pelo texto é que quando há assistência dos outros espíritos, esse poder de cura do médium fica muito mais efetivo, muito mais poderoso com os espíritos. Ou seja, enquanto o magnetizador faz várias técnicas de movimento e tem a vontade de querer colocar o seu fluido vital em função do outro, ajudar, o médium curador tem assistência dos espíritos. E há uma mescla nisso. Então, o médium vai ter aquela atitude e esse fluido do médium vai ser potencializado pelos espíritos. Isso tem uma diferença grande. Porque enquanto o magnetismo animal, que foi criado, nem criado, mas foi observado por Mesmer, e os magnetizadores da época, eles tinham uma convicção de que eles é que faziam uma cura. Eles. E quando o Kardec chega com o espiritismo, mostra que não era assim. Que é exatamente o fluido e assessor e os espíritos auxiliando. Então, para o espiritismo, a cura com a mediunidade é com o auxílio dos espíritos. Por isso que, quando você reúne todas as condições necessárias para o médico curador, além disso, ele tem que ter aquela parte moral, que é uma série de condições. É muito raro, principalmente no planeta desse de provas e expiações, onde o interesse pessoal é a principal característica dos espíritos que estão aqui. É por isso que existe uma diferença muito grande entre o médico curador e o magnetizador. Ok, muito bom. Como eu já havia comentado esse texto a semana passada, eu vou ler o item seguinte aqui. Esse a gente ainda não havia trazido à tona, né? Não havia sido abordado ainda. Então, vamos trazê-lo aqui pela primeira vez. Item 9. Os espíritos vêm aos que eles querem. Nenhuma vontade pode constrangê-los. Eles se rendem à prece, se for fervorosa, sincera, mas nunca à injunção. Disso resulta que a vontade não pode dar a mediunidade curadora e que ninguém pode ser médium curador com desígnio premeditado. Reconhece-se o médium curador pelos resultados que obtém e não por sua pretensão de o ser. Então vejamos que eu vou fazer um breve comentário aqui e já passo para o Henri. Vejamos que observação também, além de curiosa, importante. Aqui, como nós já vimos nessa revista, nesse artigo da revista de setembro de 1865, atendendo ao pedido de um leitor que mandou a ele uma carta sobre o assunto, tal, pedindo digamos assim, uma espécie de um tratado, de um resumo mais completo sobre o tema, o Kardec falou, olha, o assunto já está tratado de uma forma meio que esparsa, num ponto ou no outro, mas os seus princípios fundamentais nunca foram reunidos realmente num local só. Então, o que ele fez foi, em atendimento à solicitação desse leitor, reuni-los, esses princípios, ordená-los aqui, apresentando um resumo bastante consistente,
onde ele procura elencar todos os princípios, todos os fundamentos da mediunidade curadora conhecidos até então. Então, vejamos que ele vai enumerando, acho que vai ter uns 15 ou 16 itens aqui. Esse é mais um. Já vem sendo dito, a mediunidade curadora em si é uma exceção, porque para preencher as condições de médium curador é muito difícil. A gente havia visto no texto anterior, veja só, aqui, no item 7, ele já havia dito, aqui nessa parte amarelada, vamos só lembrar, médiuns curadores, na estrita acepção da palavra, são extremamente raros, porque essa faculdade, elevada ao mais alto grau, requer um conjunto de qualidades morais raramente encontradas aqui na Terra. Daí, ele vai para o item 8 e fala, então, a gente vê que é uma exceção, tal, continua comentando. E no item 9 ele vai dizer, os espíritos vão dar assistência a quem eles querem, a quem eles julgam merecedor disso, a quem eles julgam que esteja capacitado para isso, que esteja à altura de ser um instrumento eficaz, porque, como foi dito, as condições a serem preenchidas são realmente muito raras para serem preenchidas aqui na Terra. Então, o que está dizendo? Os espíritos vão a quem eles querem. Aquele ali tem condição, é um sujeito humilde, é um sujeito modesto, é um sujeito que ama o semelhante, que não tem interesse pessoal envolvido, isso e aquilo. Enfim, todas as qualidades que já foram enumeradas anteriormente. Então, vendo tais qualidades e encontrando no médium também a faculdade própria para isso, eles vão utilizá-lo. E é interessante ele dizer, não é pela vontade. Eles não vão se curvar porque a pessoa quer. Não é por isso, não é isso que vai determinar. Eles vão, naturalmente, ser sensíveis à prece, quando fervorosa, quando sincera, mas nunca há uma convocação, há uma injunção, como eles falam aqui. Injunção seria uma ameaça, digamos, uma obrigatoriedade, um chamado, um tipo de uma ordem, vamos dizer assim, né? Isso não. Nunca se curvarão a isso. Eles vão, quando as circunstâncias forem completamente favoráveis, eles vão atender. Então, o que ele diz em seguida? Não é pela vontade que alguém pode se tornar um médium curador. Então, a vontade não pode dar a mediunidade curadora. Então, ninguém pode ser médium curador só porque quer. É preciso preencher uma série de condições, conforme já vem sendo estudado. Então, a frase final resume essa questão. Como é que você vai saber se ali está um médium curador? Pelos resultados e não por sua pretensão de ser, ou por se apresentar como tal. Não é isso que vai fazer dele um médium curador, e sim o resultado que ele apresenta. Porque aí sim fica comprovado que ele é assistido por bons espíritos. Henri, passo para você. Abre o seu som, Henri, por favor. Henri, som. Isso me faz lembrar muitas vezes a definição de Kardec sobre o espiritismo, sobre o espiritismo ser uma ciência. E falar que a ciência comum não pode não pode estudar o espírito. Não pode estudar o espírito por quê? Porque os espíritos têm um livre-arbítrio. É o que está falando aqui. Então, os espíritos eles não vão ser impostos. Não, você vai... Eu não posso fazer uma magia, não posso chegar eu para curar, obrigar os espíritos a fazerem isso. De jeito nenhum. Então, a gente percebe que o fenômeno vem dos espíritos e da vontade que eles vão ter. Os espíritos nós não podemos esquecer, pela 459, que estão aqui ao nosso lado o tempo todo, se acotovelando, como diz Kardec. E todo tipo de espírito, os bons espíritos,
os espíritos imperfeitos, os espíritos. Então, esses espíritos estão ao nosso redor. Então, quando você faz a prece, você faz aquela prece e eles percebem que essa prece é sincera, que você está pedindo, por exemplo, você está próximo a um amigo seu, você está pedindo que melhore, os espíritos podem agir por você. Então, a gente percebe que a mediunidade curadora, sim, o médium atua, mas grande parte é a ação dos espíritos que vão fazer com que esse fluido do médium se potencialize. Por que eu estou falando isso? Nós temos muitos médios também, vocês sabem, quando nós estudamos aqui sobre o charlatanismo na revista espírita, Kardec fala, que começaram com a mediunidade genuína, os espíritos começaram a ajudá-los, de repente, o interesse pessoal desse médium, por ganhar fama, por ganhar interesse, por ganhar dinheiro, os espíritos bons os abandonaram. Então, você não pode segurar os espíritos. Então, os espíritos bons indo e chegando, os espíritos imperfeitos, aqueles que queriam, e os médicos acabam fraudando, porque muitos já enfrentam digamos assim, uma fama, ou então, porque é de determinado, então ele vai fazendo aquilo. E aí, no final dessa frase em negrito, que eu gostei bastante, diz: reconhece-se um médico curador pelos resultados que obtém e não por sua pretensão de ser. Tá? Isso é muito importante, principalmente no nosso país, que aqui lá você escuta falando, médium de Dr. Fritz, médium de não sei o quê. Tivemos também um péssimo, que também, só que para a mídia foi espiritismo, mas esse médium, João de Deus, não se dizia que não era espírita. Mas a sociedade, quando vê a palavra médium, associa ao espiritismo. Então, a gente está vendo que teve casos muito ruins que envolveram esses médios curadores, justamente por isso. Ele não pode dizer, eu vou ser médico curador e vou continuar. Não é assim. Não é assim. E tem outro detalhe também, que aqui está, nesse texto está implícito, além da capítulo dos espíritos, se vocês perceberem, é a utilidade que os espíritos, porque os espíritos bons, os espíritos superiores, eles só agem quando vão fazer uma coisa útil. Útil. Então, se o médium curador está lá em determinada situação e tem uma pessoa que está com uma doença muito grave e essa doença faz parte, por exemplo, de uma prova, os espíritos superiores, os espíritos vão ver isso. Então, eles não vão tirar a prova daquele outro espírito. Por isso que não é assim. O médico curador não é aquele que vai fazer tudo e vai curar sempre. Depende muito dos espíritos e também da avaliação desses espíritos, se aquela cura vai ser útil. Porque tem muita gente que vai para o centro espírita, que não é espírita, e vai querer uma cura do corpo físico. E às vezes essa doença é uma prova. Nós não sabemos, nós estamos aqui nós não queremos que um ente querido sucumba a um câncer. Não, a gente quer curar, a gente quer que ele fique com a gente, mas os espíritos sabem disso. Então, pode ser o médium curador famoso que for o mais espetacular. Ele não vai agir porque é uma prova. E os espíritos sabem disso. A gente tem que ver isso também, né, DJ? Sem dúvida nenhuma, meu amigo. Muito bom o seu comentário. Vamos. Até agora o André não deu sinal de vida, só para posicionar. Então é muito provável, ou seja, é certeza, né, que a internet deu a nota mais uma vez, né? Nós estamos, de uma maneira geral, aqui no interior de São Paulo, provavelmente no Brasil inteiro, né, e com um mau tempo, vamos dizer assim, né? Então, chuvas intermitentes, essa coisa toda aí, e a gente sabe os resultados disso nas transmissões de um modo geral aí, né? Seja de energia elétrica, seja de internet, seja lá do que for, né? Então, é de se esperar que aqui ou ali
uma hora ou outra a gente tenha problema, né? Mas tudo bem, vamos tocando aqui. Henrique, agora é seu. Henrique? Henrique? Alô, Henrique? Caiu? Caiu você ou caiu eu? A gente fica nessa circunstância aqui, a gente fica meio vendido, né? Outro dia eu achei que era eu que estava no ar aqui, fiquei meia hora lendo um texto aqui. Quando eu vi, não era mais eu que estava no ar. Henrique, está me ouvindo? Alô? Bom, eu vou lendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo. A Ida está dizendo que foi ele mesmo. Então vamos lá. Então vocês estão me vendo, né? Assim sendo, eu vou ler. Item 10. Mas se a vontade for ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano, seja ele qual for, espiritual ou humano, né? A boa vontade é importante, é onipotente, ela é poderosa para imprimir ao fluido, seja ele espiritual ou humano, uma boa direção e uma energia maior. Veja aí, a vontade é impulsionadora, portanto, do fluido, direcionadora e impulsionando com uma força maior. A gente percebe que ele não fala que a vontade é fator de qualificação do fluido, isso ele não fala. A gente sabe que não é a vontade nesse caso, né? São os nossos sentimentos habituais, é aquilo que a gente cultiva, é aquilo que a gente é, a saúde, de um modo geral também, a saúde física. Então vamos lá. Seguindo. No homem apático e distraído, a corrente é débil e a emissão é fraca. O fluido espiritual para nele, no caso dele está sendo intermediário, né? O espírito projeta nele, mas ele é aquela coisa que não está lá com a vontade, não tem uma participação muito boa. Então, o fluido para por ali. Olha mas então ele se beneficia do fluido? Olha o que está escrito aí. Mas sem proveito para ele. O fluido espiritual para nele, mas sem proveito para ele. No homem de vontade enérgica, vamos ver se o Henri volta aqui. Oi. Henri, está me Oi. ouvindo? Está me ouvindo? Tô. Bom, eu estava lendo esse texto aqui porque você caiu. Então, você continua lendo, você inicia, faça como você achar melhor. Tá. Vou iniciar. 10. Mas se a vontade for ineficaz quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. No momento apático e distraído, a No homem, corrente. no homem. Desculpa, pessoal. No homem apático e distraído, a corrente é débil e a emissão é fraca. O fluido espiritual para ele, mas sem proveito para ele. Para nele. Oi? Para Tá nele. ouvindo? Sim. O fluido espiritual para nele. Exato. Mas sem proveito para ele. No homem de vontade enérgica, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir vontade enérgica com teimosa, porque a teimosia é sempre resultado do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à qualidade do mal. Este ponto, que é capital, se liga a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações fluídicas
e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como vemos se produzirem sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Aqui, eu queria fazer algumas observações. Primeira coisa, pessoal, essa energia que ele está falando aqui não é energia como a gente entende hoje. Isso é um ponto. Essa energia que Kardec fala é o fato de você ir, ou seja, como uma força que você vai fazer em front. Não é energia definida pela física, não. Porque energia pela física que a gente conhece hoje é matéria. Por que eu falo isso? Porque no meu espírito tem um montão de minha energia caiu, minha energia não sei o quê, e colocam esse termo energia dentro do espiritismo, que não é. Henri, Oi. Permita te interromper. Ele não fala em energia, ele fala em vontade enérgica, né? É esse sentido que eu estou falando, que essa vontade enérgica não é uma energia, é nesse sentido que eu estou falando, né? Então, porque muita gente lê, e hoje em dia é muito comum, a energia de fulano é baixa, a energia de ciclano, isso aí realmente confunde bastante, né? Uma coisa que eu queria também falar do texto é o seguinte, que aqui está bem, eu acho bem interessante. Ele está falando aqui, Kardec, que está estudando as formas de pensamento, que lá na Gênesis, no final, ele vai colocar um estudo sobre isso. As criações fluídicas, lá no capítulo 14 da Gênesis. Ele está dizendo, está em estudo aqui, quando ele fala aqui, isso aí. Porque nós estamos no ano de 65, né, Jair, se eu não me engano? Então, ele ainda está fazendo esse estudo. Quando chega em 68, ele vai publicar alguma coisa na Gênesis. E lá na Revista Espírita de 69, ele publica também, lá nos primeiros meses, as formas de pensamento, um artigo que já dá mais maturidade a esse estudo que ele está falando aqui, próximo já da desencarnação dele. Tá? E, mais uma vez, a humildade, né, dos interesses que os espíritos tanto prezam. Porque o pessoal fala aqui, olha, vontade energética com teimosia é sempre o resultado do orgulho e do egoísmo. Olha a parte moral aqui, como é importante. E a humildade pode ter vontade de devotamento. Isso aqui é importante. Eu vou curar. Aí você se enche daquela vaidade. Eu sou um médico poderoso. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Tá certo? Pronto, gente. Bom, então vamos lá. Vamos voltar ao início. O Henri já fez o comentário dele, muito bom. Vamos em frente aqui. Ele fala, eu tinha comentado, inclusive, alguma coisa já sobre o fluido parar nele, mas sem proveito para ele, etc, etc. Ok. No homem de vontade enérgica, quer dizer, vontade firme, uma vontade forte, né? Força de vontade, isso daqui, né? Aquele que realmente participa do processo, desejando o bem e colocando nisso um pensamento forte. Vontade é um pensamento elevado a uma força maior, é isso que ele chama aqui de vontade enérgica, no caso. E alerta, para não confundir com teimosia, porque aí já seria outra coisa. Tá, beleza, isso aí é fácil de compreender, né? O mais humilde pode ter uma vontade enérgica, mas não ser orgulhoso nem teimoso, né? Então vamos lá. Agora ele fala assim: a vontade é poderosa, toda poderosa, onipotente, no caso, para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à qualidade do mal. Então, do que ele está tratando? Qual é o problema ali? Qual é o mal que o paciente está apresentando? Né? Qual é o problema a ser tratado ali? Então, a vontade, sabendo distinguir isso, é o que ele fala. Ele vai qualificar o fluido, quer dizer, separar. A vontade não dá a qualidade ao fluido, mas ela vai saber dirigir o fluido apropriado ao tipo de mal que se quer tratar. É disso que ele está falando aqui. Tá? Então, esse ponto, ele fala, é um ponto capital.
E como o Henri frisou, e muito bem lembrado, nós estamos em 65. Lá na frente ele vai apresentar a questão das criações fluídicas, essa coisa toda. Isso ainda estava, de certa forma, em estudo nesse momento aqui, mas essas criações fluídicas, ele fala, são modificações, criações fluídicas, modificações que o pensamento pode produzir. Além da criação fluídica, porque a criação fluídica é quando a gente viu casos assim, né? Uma tabaqueira, alguma coisa que o espírito cria fluidicamente. Isso são criações fluídicas, ok? Agora, modificações que o espírito pode produzir na matéria, ou seja, no corpo. Então, se está sendo tratado ali um paciente que apresenta uma doença, uma enfermidade X, ele é capaz, esse fluido é capaz de produzir uma modificação molecular ali, a fim de produzir a cura, né? E essas explicações foram dadas já, inclusive, em textos anteriores. Só reforçando, lá na frente, está ainda de novo, no livro A Gênese, no capítulo 14, ele vai voltar a isso. Então, a parte frisada agora, o pensamento, a parte grifada, perdão, o pensamento que provoca uma emissão fluídica, porque é o pensamento que provoca, é o pensamento que vai projetar o fluido, é a vontade. Pode operar certas transformações moleculares e atômicas. Isso já foi dito anteriormente. Então, você pode substituir, por exemplo, uma molécula malsã por uma molécula sã, como está no texto do livro A Gênese. Como vemos se produzirem sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Aí ele faz uma comparação apenas. Muito bom. Mais algum comentário, Henri Neto? Não? Ok. Então vamos ao item 11. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização. Não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Então veja que como isso é importante ser bem compreendido. Aí deu mais uma caidinha aí. A internet hoje lá está complicada. Está voltando, companheiro? Vamos ver se ele volta. Acho que está voltando, né? Vamos ver se você fica firme aí no trapézio, porque estão querendo te derrubar. Vamos lá. Então, veja só. A prece é bom. Isso aqui é uma informação importantíssima. A gente tem isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala disso, quando ele vai falar da prece pelos doentes, pelos obsidiados, lá no capítulo 28. É muito importante o conhecimento desse processo aqui. A eficácia de uma prece, a eficácia que uma prece pode ter sobre aquele a quem nós a dirigimos, né? Então, ela produz uma salutar corrente fluídica. Então, nós vamos enviar ao doente uma corrente fluídica boa. Vamos curá-lo? Não sei. Como o Henrique acabou de frisar agora há pouco. Essa é uma questão que está nos desígnios de Deus. Nós não sabemos se aquilo é uma prova, se o espírito vai precisar suportar um pouco mais, um pouco menos, mas, de alguma forma, ainda que seja apenas isso, nós vamos mandar um certo alívio. Isso. Por menos que seja, isso é o menos, isso é o mínimo. É aliviar, é dar forças a ele para ele suportar melhor. Isso é o mínimo que pode acontecer. É uma corrente fluídica salutar. Ela pode aliviar a dor, ela pode curar aquela dor, e nós não sabemos. Isso. Então, temos alguém aí, nesse momento, que está doente, que está no hospital, que a gente sabe que está precisando. A filha da Pati, por exemplo. Com perdão da ausência da Pati aqui, mas é um exemplo para todos nós. E eu acho que a maioria tem conhecimento.
Então, é para que a gente entenda bem o poder de uma prece. É muito importante que nós compreendamos isso, né? E, além disso, a prece também chama o concurso dos bons espíritos, que é o que a gente diz a todo instante aí, né? A gente vê no WhatsApp, todos nós falamos isso, que os bons espíritos possam ajudar, não é assim? Fazemos isso sempre. Então, vejamos como esse texto aqui é importante, se bem compreendido, para nos aparelhar de uma forma melhor. Aí ele cita, inclusive, no final do texto aí, a respeito disso, chamamos a atenção para as preces contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, ó, tá aí, ó, eu citei sem ter lido, desculpa, mas é isso aí, é lá, capítulo 28. Henrique, é todo seu. Isso, e eu ia falar exatamente isso que você acabou de falar sobre chamar os bons espíritos, evocar, né? Então você pede que esses espíritos ajudem, você está fazendo uma evocação, e você está direcionando isso. E esse finalzinho é fantástico quando fala doentes obsedados. Isso é importante, né? Ou seja, você vai auxiliar tanto uma doença física, doente, como a espiritual. Vejam o poder que tem uma prece. E muita gente despreza. O capítulo do Evangelho segundo o Espírito de preces é magnífico. Não é só você ler a prece, eu gosto de estudar aquelas preces. Não sei se. Mas você olhar aquilo ali, você ver como é que é direcionado aquele texto, você pode ver que tem as intenções e como é bem feito. Então, tem gente que nem lê, né, Jair, esse capítulo aí. Ah, esse negócio de prece, esse negócio é mais para religioso. Mas esse capítulo do Evangelho segundo o Espírito de prece, eu acho que todo mundo deveria ler, que é muito importante. Muitos de nós não sabemos a força da ação magnética de uma prece. E é muito grande. Vamos adiante, Jair. Maravilha, muito bom mesmo. Deixa eu ver se esse comentário aqui da Eida. Quando não é possível conseguir a cura, podemos orar pelos doentes para que tenham força. É isso, exatamente. É o que nós também havíamos comentado. Obrigado, o seu comentário reforçou o que a gente havia dito. No caso aqui da Nélide, seria uma invocação. Não me parece que seja, não. Ele fala assim, chamando o concurso dos... Mas a prece geralmente é uma invocação também, você tem razão. Em geral, a prece é uma invocação. A evocação é quando você chama os espíritos para perto, né? Para que eles possam fazer alguma coisa. Então, também nesse caso que eu citei, nesse exemplo, né? Nesse exemplo que eu citei, também obviamente. Estamos apelando para o concurso dos bons espíritos. Então, nesse caso, é uma evocação que estamos fazendo a eles. Mas também é uma invocação às forças divinas, e, sim, nesse caso, não estamos chamando Deus para junto de nós. Nós estamos invocando, quer dizer, trazendo em pensamento aquilo que a gente quer, né? Exato. Muito bom. Vamos seguir em frente aqui. Item 12. Eu vou prosseguir, depois eu te passo, Henrique. Beleza. Se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de escola, a possibilidade de suavizar certos sofrimentos, mesmo de curar, ainda que não instantaneamente, certas moléstias, a todos é dada, sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Olha que coisa interessante isso aqui. Vamos prestar atenção nisso. Como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmá-la. É o que pode fazer qualquer indivíduo, se ele estiver dotado de fé, fervor, vontade e confiança em Deus.
É de notar que a maior parte dos médiuns curadores inconscientes, aqueles que não se dão conta da sua faculdade e que por vezes são encontrados nas mais humildes posições e em gente privada de qualquer instrução, recomendam a prece. Todos eles recomendam a prece. E orando, se ajudam mutuamente. Apenas sua ignorância lhes faz crer na influência desta ou daquela fórmula. Sim, isso vem sendo explicado sempre, né? Mas a gente sabe que não é a fórmula que produz o resultado. Mas o sujeito crê naquilo, aquilo fortalece a fé, e a fé é que vai produzir o resultado, né? Às vezes mesmo, a isto misturam práticas evidentemente supersticiosas, às quais devemos atribuir o valor que elas merecem. É claro, nós espíritas entendemos muito bem essa questão aqui. Questão da benzedeira, questão Exatamente. dos amuletos, de determinados objetos e tal. Porque isso tem um valor relativo, evidentemente. A pessoa crê, essa crença dela fortalece a fé, o fervor, né? A vontade pode até se tornar mais forte, e sendo ela possuidora dessas virtudes, como ele está dizendo aqui que ela é, pronto. É isso que vai resolver. Agora é interessante observarmos que ele fala assim, bom, mediunidade curadora pura é uma coisa que não é para qualquer um, é uma exceção. Isso vem sendo dito lá de trás, a partir do item 7. Mediunidade curadora no seu mais alto grau, essa coisa toda. Isso requer certas qualidades difíceis de serem encontradas aqui na... Já vimos tudo isso, certo? Ok. Agora, a possibilidade de suavizar certos sofrimentos e até curar, ainda que não instantaneamente, qualquer um pode, a todos é dada, sem que haja necessidade de ser magnetizador. A todos é dada, é preciso entender a todos, não é qualquer um, como já foi explicado. Não basta o indivíduo querer. Nós acabamos de ler o texto número 10 aí. Não é questão de querer, é questão de preencher determinadas condições. Se o indivíduo tem essas condições, beleza. Ele não precisa nem ser magnetizador, ele não precisa nem conhecer técnicas de magnetização. É o que ele está dizendo aqui. E ele fala: esse conhecimento dos processos magnéticos é útil em alguns casos? É, mas não é indispensável. Entende o que ele está dizendo aqui? É simples, né? Não é indispensável. A imposição de mãos, muitas vezes, em determinadas condições, vai resolver o problema. Por quê? Porque os espíritos vão atuar. O médium reúne condições para isso, recebe assistência de bons espíritos, projeta bem esses bons fluidos, não prejudica a qualidade deles, mas até pode ajudar, impulsionar, enfim, direcionar, como a gente falou. Pronto, está resolvido. E o que ele fala aí? A maior parte deles, esses que são inconscientes, aqueles que não têm noção, não estudaram, eles têm condições, são pessoas boas, são pessoas que reúnem essas qualidades que o espírito espera encontrar no médium, mas ele não tem conhecimento. O espírito vai curar através dele? Vai. Agora, esse, por falta de esclarecimento, ele pode usar determinados recursos, amuletos, coisas de apoio, como objetos, como crenças várias, ritual disso, práticas supersticiosas. Ele pode até fazer isso. Por quê? Porque ele não tem a orientação espírita. Mas ele é bom, ele tem a qualidade essencial que se requer de um médium curador. Henrique, todo seu. Isso me faz me lembrar um artigo que eu acho muito interessante da mediunidade de um copo d'água, né, Jair? Que o médium começa a fazer. Olha, inicialmente Kardec disse que não tem influência nenhuma, mas logo depois ele faz outro artigo dizendo isso que você acabou de falar, que ele sente aquela necessidade daquele copo para que aquilo vai agir como se fosse
aumentando e tonificando a mediunidade dele, como você acabou de falar. Então, às vezes, a pessoa não tem conhecimento, mas usa um amuleto, usa uma coisa que aumenta essa vontade dele, que aumenta esse efeito que ele vai trazer. Isso eu achei interessante. Agora eu fico imaginando, Jair, o magnetizador daquela época lendo isso. Deve ter ficado com muita raiva, porque eles se achavam que curavam de qualquer jeito. E chega Kardec e fala, olha, não é indispensável. Quer dizer, é muito interessante essa catucada que Kardec dá, né? Que quer dizer o seguinte, gente. A gente também não pode esquecer uma coisa importantíssima que está aqui também, que é a afinidade fluídica, né? Então, quando ele fala, você vai a determinada pessoa, você quer curar, aquela pessoa que está mal tem uma afinidade com você e quer se curar. Chega os bons espíritos com mais afinidade, a cura é feita. E outra coisa, a gente não pode esquecer também uma coisa importante que o próprio Mesmer falava, a gente tem, de certa forma, uma certa capacidade de autocura. Isso aí a gente tem. Deus não iria colocar nós aqui na reencarnação, né, Jair? Sem uma certa capacidade de se curar, por exemplo, o corpo físico. Mas a gente sabe que tudo isso aqui que está sendo falado, tudo da cura usando aí você fala magnetismo, você fala parte. O mais importante disso tudo é a vontade de querer fazer bem ao outro. Por isso que aquele que nem sabe disso, mas quer fazer o bem, o Espírito Bom se aproxima, vê a afinidade fluida, que pode acontecer. É nesse sentido que ele fala qualquer um. Tem que ter as condições necessárias para que seja feito isso, né? Como a gente falava em química, né, Jair? Lembra? O ATP, né? As condições térmicas, temperatura e pressão, tudo certinho para que aquele fenômeno físico aconteça, né? E exatamente isso. É uma analogia, mas tem que ter uma série de conjuntos, de condições e vai dar certo. Mas uma das principais, você querer o bem, você querer ser humilde, não ser... Você vê que está tudo se resumindo, a parte moral, tanto essa parte de afinidade fluídica, e não aquele cara poderoso, aquele que vai fazer, ou um feiticeiro, ou um mágico, não é nada desses. E é tudo explicado com lógica e razão. Beleza, eu me lembrava aqui agora de um pedacinho de um texto, não vou lembrar literalmente, evidentemente, que está na questão 663 do Livro dos Espíritos, que é na parte da prece, né? Tem um dado momento lá que os Espíritos falam algo parecido com isso que eu vou dizer aqui. Olha. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E entre elas existem aquelas que devem ser suportadas até o fim. Mas mesmo sendo assim, os bons espíritos, se a gente orar com fervor, com sinceridade, sempre nos ajudarão dando forças, coragem, resignação, paciência, enfim, se é uma coisa que não vai poder curar agora, pelo menos eles vão nos ajudar a passar por aquilo, a gente vai passar com mais serenidade. É muito interessante isso, né? Eu vou trazer a definição que a Nélide colocou. Perfeito, Nélide. Agora você deu uma definição fantástica, é isso mesmo. É uma invocação, em certos casos, uma evocação, pela qual chamamos este ou aquele espírito. E é isso mesmo, né? Obrigado pela colaboração. Henrique, podemos tocar? Vamos sim. Ok, esse texto foi maravilhoso, esse 12 aqui. Vamos ver agora o 13, é todo seu. 13º. Mas pelo simples fato de se ter obtido resultados satisfatórios uma ou mais vezes, seria temerário considerar-se médio curador e daí concluir que se pode vencer toda espécie de mal. A experiência prova que, na acepção restrita da palavra, entre os mais bem dotados não há médios curadores universais. Este terá restituído a saúde ao doente e nada fará sobre outro. Aquele que terá curado um mal numa pessoa, mas não curará o mesmo mal outra vez, no mesmo doente ou em outro.
aquele outro, enfim, terá a faculdade hoje e não terá amanhã. E poderá recuperá-la mais tarde, conforme as afinidades ou as condições fluídicas em que se encontra. Ou seja, nada é determinado, vai ser assim, desse jeito. Espiritismo é isso. Espiritismo não tem fatalidade, espiritismo não tem, não, vai ter que ser assim, não. Existem condições que, quando reunidas, vai acontecer. Por isso que aquele que está nessa parte de é o médico curador, ele não pode dizer, ó, sábado vamos todo mundo lá para o centro e tal, que vai acontecer cura. Não é assim que acontece. Não é assim. Existe uma série de fatores que vão levar a isso aí. E eu gostei bastante dessa parte grifada justamente por isso. Ele não pode ser considerado, não, eu vou curar tudo, vou curar todos os males, vou curar câncer. Porque existe uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, gente, que quando você é espírita e você estuda a filosofia espírita, o espiritismo ele cura o espírito, a moral. É a função do espiritismo ajudar a cura moral do espírito, a elevação moral. O corpo físico, cura física, medicina está aí para isso. Medicina está aí para isso. Né? E muitas coisas também não podemos esquecer que doenças como depressão, como algumas coisas que está muito comum hoje em dia, síndrome do pânico, tem sim algumas causas que vêm lá do espírito, né? Mas nunca podemos também deixar a medicina de lado. Porque eu já vi casos de Jair, principalmente, que a pessoa vai para o centro espírita, faz um tratamento e abandona os remédios que estava tomando. Isso é perigosíssimo. Eu acho errado. Você vai para o centro espírita, você está tomando remédio, vai lá, faz o seu tratamento, mas não abandone a medicina. A medicina cuida do seu corpo físico. Não podemos esquecer isso. Né? Não pode misturar o corpo físico com o espírito. E tem muita gente que mistura tudo. Perfeito. É interessante mesmo isso daí, né? Não é porque curou um que vai curar todos, né? Simples fato de ter obtido resultados satisfatórios uma ou até mais de uma vez, né? Então é arriscado falar que ali você tem um médico curador e esse aí vai curar qualquer problema, né? Não é assim que funciona. Henri já explicou muito bem. O texto do Kardec é bem objetivo, como sempre, né? Não dá. Você não pode concluir, curou um, curou dois. Então, ó, qualquer coisa que tiver pode trazer que ele vai curar. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem uma série de fatores que interferem no resultado do processo, né? Um deles é o fator oportunidade. Prova, como foi dito aí, né? Até a Nelly trouxe o texto aqui da pergunta que eu havia mencionado. É exatamente essa mesmo que eu estava pensando, viu, Nelly? É exatamente essa aí. E a gente não sabe. Se você escolheu determinada prova, entendendo que ela traria para você um benefício no seu progresso como espírito, e que ela era eficaz como prova, no sentido de te elevar na sua passagem pela Terra, trazer progresso, então essa é uma espécie de alavanca para o seu crescimento. Alavanca para o seu crescimento. Então, como é que agora ela vai ser removida? Porque veio um médium curador aqui, eu não estou muito satisfeito com essa prova, não estou me sentindo muito bem com isso, estou descontente, é uma coisa desagradável, então os espíritos vão me curar, e aí o que vai acontecer? Eles vão me privar de algo que eu próprio havia escolhido, em sã consciência, livre da influência material, livre da ilusão de tudo, antes de encarnar, como um mecanismo eficaz de progresso, eles vão me privar, vão tirar de mim algo que eu pedi. Ah, mas agora você está pedindo diferente. Agora eu estou pedindo diferente, porque eu estou sob a influência da matéria. Nós somos espíritos imperfeitos, terceira ordem. Nós sabemos o peso da influência da matéria
sobre nós. Nós ainda não vencemos a influência material. Há o predomínio da influência material da matéria sobre o espírito. Então, o espírito bom, o anjo guardião, o espírito realmente, aquele que é superior de fato, ele nunca fará isso, porque ele vai me privar de algo bom, de uma prova necessária ao meu crescimento. Então, o espírito bom jamais vai fazer isso, né? Agora, você vê que o Kardec explica bem aqui, ó. Às vezes, um médium devolveu a saúde a um doente, mas para o outro ele não vai conseguir nada fará sobre o outro. Está aí no texto, né? Não existem médiuns curadores universais. Olha lá, entre os mais bem dotados, não há médiuns curadores universais. Aquele que vai curar tudo. Nem Jesus faria isso pela razão simples, não de não poder, mas por essa razão, principalmente, que eu acabei de enumerar aqui. Porque ele conhecendo a cada um, né? Ele conhecendo a cada um, ele sabia muito bem se era hora, se não era hora, se era oportuno, se era bom, se não era bom. Então, há casos que ele curou, a tua fé te curou, tal, beleza. Mas porque ele achou que podia, sem prejudicar o progresso da pessoa, né? Então, aquele que curou não vai curar outra vez, na mesma pessoa. Interessante ele falar isso, né? Aquele que terá curado, olha só, aquele terá curado um mal numa pessoa, mas não curará o mesmo mal outra vez no mesmo doente. Às vezes pode acontecer. Ou em outro. Ou em outro. Aí tem um outro médium que ele fala assim, hoje ele vai ter a faculdade e amanhã não tem mais. E mais tarde recuperar. Porque isso vai depender das afinidades, condições fluídicas em que ele próprio se encontra. Porque nós oscilamos muito, nós somos espíritos ainda muito oscilantes, inseguros, né? Imperfeitos, né? Ok, deixa eu ver se tem mais um pedacinho aqui. Opa, tem. Será que dá para mais esse? Faltam 3 minutos. Dá tempo. Vamos, dá tempo. Então vai. Não é você que lê? Ou sou eu? Você, eu? Então vamos embora. Perdão, vamos lá. A mediunidade curadora é uma aptidão inerente ao indivíduo. Olha aí. Como todos os gêneros de mediunidade. Como todos os gêneros de mediunidade. É inerente ao indivíduo. Entretanto, o resultado efetivo dessa aptidão independe de sua vontade. Não é porque ele quer que ele vai curar, né? Então, incontestavelmente, ela se desenvolve pelo exercício, sobretudo pela prática do bem, da caridade. Mas, como não poderia ter a constância nem a regularidade de um talento adquirido pelo estudo, e do qual se é sempre senhor, ela não poderia tornar-se uma profissão. Claro, se você depende dos espíritos, aquilo não é seu. Então, a mediunidade curadora é algo de que você não pode se vangloriar e nem dar garantia nenhuma. Então, vou montar uma barraquinha aqui que eu vou ser um médium curador agora. Pode vir quem quiser aqui que eu vou curar. Mas você não é você que cura. Então, você está arriscando muito. É aquela coisa, né? E se o espírito não vier? E se o espírito achar que não vai, naquele dia, aquele caso não merece? Ou se você está se tornando muito mercenário, muito vaidoso, etc, etc, e ele achar que não vai te dar assistência, não pode. Por isso que ele fala, não pode se tornar uma profissão. Não dá. Porque tem muita insegurança, muita instabilidade, porque não é sua. Ele fala assim, se é uma coisa que você adquiriu pelo estudo, pelo talento, você é médico. Bom, você é médico sempre. Se você se formou, você estudou, você aprendeu, aquilo não vai mudar, aquilo é seu. Agora, aquilo depende de você, você é senhor daquela possibilidade, daquele recurso, daquele talento, daquele conhecimento. Mas aqui não.
porque não é seu, é o espírito que pode vir ou não vir. Então, é isso que é preciso entender bem. Não dá para ser uma profissão. Não apenas a mediunidade curadora, é óbvio, a gente já estudou isso no livro dos médios. Qualquer faculdade mediúnica não será levada ao circo, não será exposta, e até porque você não tem garantia nenhuma de que os espíritos irão comparecer ou não. Seria, pois, abusivo alguém apresentar-se ao público como médium curador. Essas reflexões não se aplicam aos magnetizadores, porque a força está neles, e eles têm a liberdade de dispor dela. Só que a gente sabe o quanto é limitada a Isso. capacidade do magnetizador. Henrique, todo seu, mais uns minutinhos aí. E é tanto limitada que ele precisa de muito mais tempo para atingir o objetivo do médico curador. Coisa de segundos, o médico curador vai, posta a mão, já tá feita a cura por causa dos bons espíritos. E o magnetizador não, ele tem toda a técnica de emissão do seu fluido, mas isso demora, porque não tem tanta eficácia. É isso que está dizendo. E Kardec, quando chega no final que fala isso, é porque na época tinha, hoje não tem mais essa profissão, né? Mas tinha, era uma profissão. O camarada tinha consultório, ele praticava isso, né? E veio muito forte nessa época porque não tinha medicina, as pessoas que não tinham condição iam aos magnetizadores. E os sonâmbulos também, né? Na época tinha os sonâmbulos, o próprio Kardec gostava muito de sonâmbulos, né? E a gente vê que é muito interessante essas entrelinhas para que a gente entenda o que era naquela época, cara. A gente tem que entender a época para entender o que ele está falando para aquelas pessoas daquela época. Porque ele não, se não existisse né, a profissão do magnetizador, né, ele não falaria isso aqui que ele está falando. Você veja que a ética do texto dele, ele está falando tudo, mas ele esclarece. No final, olha, isso aqui não tem nada a ver com os magnetizadores, eles têm lá, tal. Foi super educado, um texto muito, muito ético, mas quer dizer o seguinte, que a cura eficaz é do médium curador, com ajuda, porque é a ajuda dos espíritos, que são muito mais superiores do que nós. Nós somos de terceira ordem, o magnetizador é uma terceira ordem, né? Então é isso aí. Era só esse comentário que eu queria fazer. Perfeito. Antes de finalizar, vou trazer o comentário do César, que é muito bom também. César, brigadão aí, cara. Aquele abraço. Que o paciente reflete melhor quando das provações, no leito da doença. Acontece muito, sim, com toda certeza. Henri, chegamos ao término do nosso estudo de hoje. Eu convido você às suas palavras finais. Agradecer a você, desde aí, todos vocês que estão aqui para estudar. Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo junto com vocês. E o chat é muito bom. O chat daqui, veja as colocações, as perguntas, a gente comenta, todos aprendendo juntos. Uma boa noite a vocês e um bom final de semana, pessoal. Obrigado, Henri. Um abraço também, boa noite a você. Sempre muito bom estarmos juntos, compartilhando esses estudos e aprendendo, como você ressaltou. E graças a Deus nós contamos realmente com um pessoal que é participativo, mas de uma forma bem positiva, né? É um pessoal que realmente traz contribuições e a gente sente, de fato, o desejo de compartilhar, o desejo de aprender junto, o desejo de contribuir. Isso é muito bom, porque enriquece demais o nosso estudo. Lamentamos, no final, a ausência do André, que não conseguiu se juntar a nós. Da minha parte, um abraço também a todos e até quarta-feira. Agora nós podemos dizer até quarta-feira, porque já foi marcado o nosso retorno com o estudo do Livro dos Médiuns, André Sobreiro, Fábio Fadel e eu, quarta-feira, 22 horas, pela Rede Amigo Espírita. Bom fim de semana a todos.